atrapalhar. Então, assim, a situação de luz natural, ela sempre é muito adversa, porque a gente tem que sempre trabalhar contra o tempo. Sim, claro. Sempre modificando, às vezes, os lugares para gravar em função da posição do sol. E muitas das vezes a gente tem que fazer modificações no ambiente para poder filtrar a luz, para ficar exatamente como a gente quer e no lugar que a gente quer. Então, assim, o grande problema da cinematografia com luz natural é de você ter que fazer um plano direcionado para um ponto que não pode ser outro. Ou seja, a gente escolhe o enquadramento e a partir dali a gente começa a fazer intervenções, se for necessário, quando sempre é necessário, na luz natural para poder não atrapalhar, nos ajudar, sempre pensando assim. Então, assim, na cinematografia, tanto para documentário como para dramaturgia, a gente tem que sempre pensar no melhor fundo, né? Documentário rola muito externa e a gente, às vezes, está numa diária e a gente tem que gravar o dia inteiro e não necessariamente a gente tem como escolher o horário. Inclusive essa luz da parede branca ali no rosto dele, tá maneira aqui a luz, ó. Tá bem uma luz aqui, então lateral. nem sempre, né, a posição da luz, né, de onde ela está vindo para iluminar uniformemente o rosto é o que a gente vai fazer, entendeu? O que a gente quer fazer. Porque na dramaturgia, principalmente, tanto no documentário como na dramaturgia, às vezes a gente não necessariamente a gente quer aquela luz que está favorecendo a gente. A gente tem uma situação aqui natural, olha só, um rebatedor, entendeu? Então, pode ser conveniente, pode ser inconveniente. Então a gente talvez tenha que fazer intervenções para barrar essa chegada de luz, entendeu? Então sempre tem que pensar assim. Vamos falar em duas situações. Um documentário que tem um conceito de fotografia, principalmente quando é dramático, falando sobre, por exemplo, assassinatos, falando sobre situações tristes e tal. Então a gente sempre vai dar um contraste no rosto das pessoas para poder ajudar na informação. Nunca fazer imagens, né, com luz simétricas, assim, luz, né, uniforme. A gente sempre dá um recortezinho para um lado para poder ajudar no contraste, entendeu? E na dramaturgia, mais ainda. Então a gente tem que pensar o seguinte, vamos lá. Na dramaturgia, vou falar primeiro do documentário. No documentário, às vezes a gente está numa diária que a gente tem que gravar o dia inteiro. Então a gente não tem como escolher, muitas vezes a gente nem sabe para onde a gente está indo. A gente chega e vai gravar. A gente tem que escolher os melhores lugares, preferencialmente que tenha, né, alguma informação naquele lugar que corrobora, né, com o que a gente está dentro do tema do trabalho. Né? E na dramaturgia, né, a gente faz pesquisas de locação, a gente costuma chamar isso de tech scout, né, que é visita técnica, e lá a gente vai analisar todos os prós e contras, são os chefes de equipe normalmente que vão, né, para analisar as necessidades, a aprovação da locação e as necessidades daquela locação, de equipamentos, de intervenções, etc. e tal. E na fotografia, o que a gente vai sempre pensar junto com o diretor do filme, né, para a gente determinar os planos. O diretor, ele dá a ideia para o diretor de fotografia, o diretor do filme, né, ele passa as ideias para o diretor de fotografia. Enquanto ele está passando as ideias, o diretor de fotografia, junto com o pessoal da maquinária, da elétrica, eles já vão viabilizando, né, tecnicamente onde posicionar os equipamentos, né, quais equipamentos necessários para aquele plano que o diretor, né, ele deseja. Nem sempre, né, aquele plano ele é viável. Né? Tem diretor que não tem muito conhecimento, né, de lentes, né, de condições técnicas para se fazer um plano. Então ele viaja na ideia dele e a gente tem que tentar ajudar de toda forma. Poxa, tipo aqui a gente vai ter um problema, tal, entendeu? Explicar para ele que aquela locação talvez não seja ideal. Ou então, às vezes, gravar em 2 ou 3 locações. Acontece muito. Às vezes eu pego um pedaço de uma locação num lugar e um pedaço de outro. Entendeu? Isso acontece muito quando você está gravando numa locação que você grava no interior, né? E às vezes você faz o exterior em outro lugar, porque o exterior daquele lugar não serve. Entendeu? Também é muito comum. O tempo também é muito comum. Esse é o maior problema para a gente. Principalmente
dramaturgia, o som, tal. A gente não vai estar falando de som, né? O som é outro departamento, que é o pessoal do som que tem que pensar nesses problemas. Eu já gravei no Sertão, onde parece que é uma coisa estranha, né? No Sertão tu imagina assim, tudo árido, mas tinha umas correntes de vento assim bravo, fazia até rodamuinho assim, ó. Caralho. E aí o rodamuinho faz parte, né? Até bom fotografar. Só um momento. Melhores, daqui a pouco nós vamos começar a observar a mudança de luz, né? Porque aqui a gente não tem muito o que fotografar, né? O ambiente não ajuda muito. Mas, assim, a grosso modo, tem duas coisas aqui. Eu queria que vocês agora parassem para pensar um pouco. É o seguinte, eu vou passar um tema para vocês, né? Que vocês vão raciocinar, né? E pensando o seguinte, os desafios, eles estão ali a todo tempo. Né? Vocês têm que gravar aqui, não tem como gravar em outro lugar. Isso acontece muito no jornalismo, no documentário. Né? A dramaturgia, a gente trabalha com mais equipamentos e tal, então a gente tem como fazer mudanças. E a gente trabalha também em função de horário, né? Saber a posição do sol. No documentário é muito difícil mesmo. Às vezes você chega num lugar, putz, cara, se não tivesse o sol batendo aqui, pô, aí você tem pouco equipamento. No documentário você sai com uma equipe enxuta. Eu costumo dizer o seguinte, qual o tamanho da equipe do documentário que cabe no carro? Entendeu? Então não vai sair com 20 pessoas, a não ser que seja um documentário para fazer dramatização e tal. Né? Aí já é outra história. Que a gente chama de docudrama, né? Mas um documentário convencional normalmente são 4 pessoas. Né? Isso às vezes contando até com o motorista também. Então vai o técnico de som, vai o diretor, vai o cinegrafista, né? E mais um assistente, e ponto final. Entendeu? E chega nos lugares, às vezes você fala assim, tem que gravar um monte de entrevistas, um monte de lugares, você sai, acorda de cedinho e vai indo para os lugares. Chega lá, nem sempre o lugar está ajudando, às vezes o sol está pino, meio-dia, putz. Aí que pensa assim o seguinte, quais os equipamentos que eu tenho que levar, às vezes tu vai de avião e tal, que eu tenho que despachar, né, como bagagem, de carga, né? E se são de fato necessários. Então a gente leva exatamente aquilo que a gente pensa em usar, não vai levar em excesso, porque não, sabe, vai pagar excesso de bagagem, às vezes desnecessariamente. Então quais são os equipamentos que a gente costuma levar para fazer documentário? Alguns modificadores de luz, né, rebatedores, difusores, né, alguns tripés mais leves que dê forma da gente arrumar assim, fazer vários arranjos, tipo cobrir, né, o entrevistado com uma difusão, um butterfly, fazer um rebatimento, branco com prata, com dourado. Então a gente tem aqueles kits de rebatedores que são versáteis, que a gente transporta, né, a gente está dentro da mala. E umas luzes bem, né, bem fortezinhas, de forma que você dê para fazer difusões, colocar alguns filtros, luzes pequenas, kits pequenos, entendeu? Que às vezes é a bateria, eu já teve casos de eu gravar no meio do nada, assim, ou se não tivesse com bateria, eu não teria como ligar uma tomada que não existia, entendeu? Então é isso, a gente costuma levar sempre o que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, entendeu? Nunca demais, porque assim, não tem essa coisa, vou levar a sobrança se der problema, tudo bem, principalmente isso acontece com o pessoal do som, ele leva o microfone reserva, bastante pilha e tal, essas coisas. Mas pra gente não, a gente sempre leva um equipamento mais enxuto, né? Principalmente tratando da parte de iluminação. Então, o documentário a gente sempre, né, opta em, né, sempre, eu penso assim, aí é uma questão de linguagem, de direção. Eu, como diretor, eu sempre busco sempre colocar o ambiente, né, dentro do tema, e o tema dentro do ambiente. Porque não adianta, você está falando de crime, né, você vai gravar no local onde aconteceu o crime, é uma coisa. Se você fala de crime, uma pessoa desfocada que não pode aparecer, é um outro tema, é uma outra pegada. Né? Mas se você está falando de crime, onde a pessoa vai gravar dentro do escritório, onde ela trabalha, não tem nada a ver. Entendeu? Então vamos para o ambiente externo, vamos para o local perigoso e tal. Então você sempre colocando um ambiente corroborando com a história. Né? Então, como desafio, eu vou passar para vocês agora, que vocês vão raciocinar e vou eleger aqui um enquadramento. Né? Vamos estar falando sobre condomínios, né? Sobre IPTU,
questão de pagamento de impostos, né? Essa coisa do boom do setor imobiliário. E nós vamos entrevistar, vamos fazer uma simulação de uma entrevista com um dos moradores aqui da região que está reclamando muito sobre essa questão de impostos, que aqui nessa região tem crescido muito e que tem muita gente que está desistindo porque está pagando muito caro, tal, está saindo daqui. Então, então já sabe que a pauta, né, isso é uma coisa meio jornalística, né, o documentário tem essa pegada de ficção e jornalismo. Então a gente vai estar fazendo um documentário sobre a expansão imobiliária nessa região do Recreio. Né? E a questão também da altas cobranças de IPTU, que tem muita gente que está desistindo de vir morar aqui em função das altas cobranças, está preferindo ir lá para aquele lado de Santa Cruz, Vargem Grande, Guaratiba. Eu chutei, cara. Mas não duvido não. Quem disse era porque deu esse exemplo, né? Então assim, a gente sai com um direcionamento, né? E é aquilo que eu falei, tenta fazer sempre as imagens corroborando, né, com a história. Né? E sempre a gente tem que pensar o seguinte, evitar fundos assim, nada a ver, entendeu? É isso que eu quero que vocês pensem. Evitar fundo nada a ver. O que é fundo nada a ver? Fundo que a estética não é legal, principalmente onde não tem decoração nenhuma da natureza ou decorações artificiais, paredes brancas. Eu já estou dando uma pegada para vocês, hein? Paredes brancas, entendeu? Então, eu acho que vocês começam a pensar aí. Eu tenho sugestão já. Fala aí. Eu pensei aqui, já que estamos falando de imobiliário, né? Esse fundo aqui tem bastante prédios que são bem característicos do bairro, né? Prédios mais baixinhos. Então acho que eu primeiro comecei pensando algo que tem árvores, que dá um certo desfoque também, mas tem o fundo Eu pensei no mesmo ângulo, mas a pessoa em pé. Em pé, justamente para poder pegar esse Isso. fundo. Então Essa provavelmente é a daqui que eu pra tô lá, falando. sim. Acho que até essa mundinha que eu falo de quadro, E o fundo dos prédios, né? Porque são características do bairro. Filmando em 4, por aí, para poder, ou 5, para poder pegar tanto o fundo quanto a pessoa, né? Não tanto eu já deixei desfocado. ele um pouco desfocado. É porque tem uma placa de venda esse ali, tem até um número de telefone, de repente se a gente botar Tem ali? um diafragma mais fechado. Ah, mas só para imprimir um pouquinho, talvez. Só para imprimir um pouco, eu também não deixei ele pra quando- totalmente Focado desfocado. não Olha só, vai o que entender acontece é o seguinte, tem que se pensar também na possibilidade de imprimir o que está lá no fundo também e pensar o seguinte, ó, isso aí é o famoso resolve na pós. O número do telefone na pós dá uma borradinha, entendeu? É uma possibilidade. Quais outras? Mais alguma? Eu ia sugerir apontar para lá também, seria basicamente a mesma coisa. Aqui ficaria prédio chapado. É lateralizado. Na verdade, pega também, apesar de ser um fundo branco, né? Independente disso, não ficar uma coisa muito neutra, como aqui. Depende se é fundo branco, mas tem mais estética, eu acho que vale a pena também gravar. Ok? Estou falando assim, independente se tá branco ou não, mas tem uma estética, que é o que remete ao que o professor está falando, vale a pena gravar também aqui. Então, aqui E isso é muito comum, que eu acho um erro técnico, né, de algumas imagens, de alguns... Olha que lindo, olha os macaquinhos lá. Lá em casa tem vários. Eu tenho que trancar a janela da minha casa. É porque esses bichinhos pegam as coisas mesmo. É verdade. E aí Nossa, você... fazer barulho já sei que são eles. Tem que fechar. Já a imagem muito, no fundo muito claro, sabe? É porque aí você, o cinegrafista ajusta o diafragma para poder enquadrar a pessoa, esquece que o fundo está no contexto e a história, aquela imagem, eu acho tecnicamente muito ruim. E a gente tem que evitar isso. Então, em primeiro lugar que a gente tem que pensar é o seguinte, o que a gente tem de luz para lá? Vamos lá. Como é que está a relação de luz lá? Contraste e tal? Oi? tem contraste. Tem algumas áreas mais iluminadas que outras. E eu acho que são
Não sei. Porque o prédio não tá tão iluminado, que é o que a gente quer dar foco. Né? Então, Mas Tá eu mais acho na isso sombra. bom. Mas eu acho isso bom. a pegada do sol, parcialmente nos prédios, é legal. Dependendo da posição, ele ajuda no contraste, entendeu? Isso cria mais profundidade. Isso diz que aquele fundo não é problema. Por que não é problema? Primeiro, a gente tem uma zona de sombra no prédio, que praticamente está igual aqui, certo? Então, a gente tem uma relação de contraste em função do sol, as altas luzes, que ela não vai atrapalhar, porque o que a gente vai pensar em enquadramento é trabalhar o fundo principal, que são aqueles prédios. O fundo principal está sombreado, exatamente com a luz muito próxima que está aqui. E a gente tem esse rebatimento natural aqui do prédio, né, que, nesse momento, ele de uma certa forma está nos ajudando, né, porque ele está trazendo luz para cá e a gente consegue, de uma certa maneira, a gente controlar melhor essa luz. Né? E como foi dito aqui, tem uma placa lá escrito vende, que corrobora com aquela questão da especulação imobiliária, tá, em função do pagamento dos impostos, as pessoas estão meio que desistindo porque está pagando muito caro. E a gente tem que pensar o seguinte, se eu for enquadrar onde tem muito sol, eu vou ter problema. Então eu tenho que enquadrar preferencialmente onde tem somente um pouquinho de sol, para poder ajudar até no contraste. Essa coisa de sombra, claro. E de forma que não atrapalhe, né, nossos ajustes da câmera. Então, o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, eleger o espaço onde vai ficar a câmera, onde vai ficar a pessoa entrevistada. Sugeriram aqui que fosse em pé, né? Acho interessante porque quando a pessoa está em pé, ela tende a estar mais no ambiente, né? Ela se solta mais, gesticula mais, porque sentada às vezes não permite a postura e tal. Vocês têm que prestar muita atenção numa coisa que são duas coisas, na verdade. Primeiro, a pessoa sentada, às vezes a questão do queixo, muito para cima ou muito para baixo. Muito para cima fica esquisito, fica estranho, né? Fica um pescoço muito esticado e muito para baixo fica muito, né? Às vezes fica meio papudo assim. Então essas coisas, a pessoa sentada já é um problema. Dependendo da altura que você colocar a câmera, tem que pensar nisso. Então qual é a melhor altura que a câmera tem que ficar? Preferencialmente de forma que isso se ajuste, né? Por outro ângulo, por outro prisma, vamos dizer assim, a gente tem que analisar o que está enquadrando de fundo. Né? Se aquele fundo, de alguma forma, ele não é só estético, ele tem informações que são condizentes com o que está se falando ali. Então, por exemplo, você chega no meio de uma fazenda, né, onde a pessoa está falando sobre bois e tal, se você colocar uns boizinhos lá no fundo, show de bola. Aí o cara está falando de bois, você está mostrando galinhas, não tem nada a ver, entendeu? Então, não é porque o fundo é bonito, porque o fundo tem a ver com o que você está contando, entendeu? Então, esse trabalho de fotógrafo é importante porque muitas das vezes, né, o diretor está pensando na cena, está pensando na dramatização e ele deixa a parte da fotografia fazer isso. É muito comum o diretor não pensar nessa parte da fotografia, deixa mais como cinegrafista, mais para documentário, mais dramaturgia do cinema, de ficção. Já é um pouco diferente, mas acontece muito de deixar nas mãos do fotógrafo para onde fazer. Ele dá a ideia e o fotógrafo se vira. E tecnicamente o diretor não vai ficar preocupado com isso. Então, porque existe, de uma certa maneira, equipamentos que vão suprir as necessidades daquele set, né, do local. Então, o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, nós já temos aqui pensado no enquadramento, né? A gente tem que, assim, ambientes externos, tem que ficar com aquela preocupação de luzes, né? Sol. Aí todo mundo fala assim, mas quando é melhor gravar com o tempo nublado, porque não tem esse problema. É horrível. O problema do nublado fica tudo cinza, entendeu? Vou explicar por quê. Já falei, mas vou repetir. O que acontece? Como é que a gente consegue ver as cores originais, né? As cores vivas? Só com o sol, entendeu? Porque se você não tem a luz do sol, que é a luz branca, né, para iluminar as
coisas coloridas que você vai conseguir destacar aquelas cores na fotografia. Se você não tem a luz branca, você tem o quê? Uma incidência toda difusa, né? E fica toda cinzenta. Então você não consegue, as cores não ficam bem definidas. Se vocês olharem no horizonte de qualquer lugar, vocês vão ver tudo cinza. Só o que está muito próximo que vocês vão ver com cores, o resto vocês vão ver tudo feio. Então é relativamente ruim, sabe? Eu prefiro gravar com sol. Do sol eu tenho ali todas as cores, né? E a relação de contraste. O que dá profundidade? O que dá profundidade é o contraste, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma zona de sol, uma zona de sombra, isso me dá um contraste que, de uma certa maneira, cria uma geometria, cria um volume material que me ajuda na questão da profundidade. Isso também tem a ver com as cores, né? Se você fotógrafo que não conhece tipo de combinação de cores, ele está no caminho errado. Tem que ter esse conhecimento, né? As cores complementares, que eu já falei sobre isso, né? As cores análogas, ficar muito colado na pessoa. O que seria afastado seria colado. Porque tom de pele, você tem que usar cores que ajudem, não atrapalhem. Então, cores alaranjadas e cores salmão, amarelo já não ajuda muito, entendeu? Então, essas cores puxadas do amarelo até o laranja, passa pelo salmão. Então, evitar tom de pele. Mas, para qualquer pele, não. Para negros, fica muito bonito. Para negros. Tirando isso, negros que eu falo é negro mesmo, né? Ah, eu sou negro porque eu tenho cabelo assim. Não é isso, entendeu? Pessoas negras mesmo, marrom ou preto, sem problema de falar, tá? Porque essas pessoas, elas têm uma coisa a favor, né? O fundo qualquer um combina, meio que qualquer um combina. O branco não, uma pessoa loura, entendeu? Você tem que ter um maior problema com isso, porque... Em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Então, por exemplo, parar para pensar o seguinte, tirando o que é artificial, né? Vamos pensar no natural, tá certo? O que é artificial? Artificial são obras feitas pelo homem, certo? O que é natural? Árvores, terra, né? Folhas. Qual é a cor da folhagem? A gente tem uma passada, né? Uma passada, por exemplo, das árvores. Nós temos o marrom, nós temos o verde, nós temos o amarelo, nós temos o laranja, nós temos... Aí tem as flores, né? Já é outra pegada. Mas aí a cor de areia, a cor de barro, né? Isso, coisas naturais. O mar, qual é a cor da praia? Qual é a cor do mar? Qual é a cor do mar? Hã? Grande erro. Quando você pega ela, tu vê azul? É água assim, transparente. Mas aí é água, não é o mar. Mas por que o mar fica aquele tom azul ou esverdeado? Por quê? Por causa do sol. Se você tem um sol incidindo no mar, você vê o azul ou verde, dependendo da luz, da própria luz. Porque se você não tem um sol incidindo, tu vai ver a cor de nada, entendeu? Fica tudo cinza, entendeu? Então, para você fotografar a natureza, tem que ser em dia bonito, céu azul, entendeu? Se for tempo nublado, pode cancelar a gravação. Então, tipo assim, ó, nós vamos gravar se tiver sol. Então, assim, não adianta falar assim, tal dia a tal dia nós vamos fazer um documentário sobre tal lugar. Vamos cancelar a gravação porque o tempo fechou. Porque a gente está fazendo natureza. Então não adianta eu ir lá com o tempo nublado, entendeu? E aí você tem que pensar assim. Coloca como regra, tem que ser. Chegou. E aí você tem que eleger o dia da gravação exatamente em função do que vocês vão fazer. Se é natureza, tem que ser com tempo bom, né? Ah, eu estou falando sobre inverno, eu estou falando sobre frio, eu estou falando de lugares bucólicos. Pode ser nublado, não tem problema, entendeu? Porque existe essa questão de você fazer a combinação, né, do tema em função da fotografia. Agora, não tem como fazer
falando sobre o exemplo que eu dei aqui. A gente está fazendo um documentário sobre especulação imobiliária. Aí a fotografia iria atrapalhar se fosse tempo nublado? Não. Certo? Por quê? A gente está fazendo algo que não está relacionado à natureza, está relacionado a prédios e tal. Certo? E a distância, tem outro detalhe também, a distância, no tempo nublado, a distância não vai interferir tanto. Entendeu? O grande problema do tempo nublado é quando você vai fazer grandes ambientes, tipo florestas, praias, ilhas e tal, mais com drone, entendeu? Que aí sim, aí vai dar, vai ficar legal, entendeu? Então, é isso. A gente tem que pensar que o que eu estava falando, a questão da natureza, que a natureza, por exemplo, o verde combina com o quê? O verde, por exemplo, para pensar. As cores das árvores, então combina com o amarelo. Se você tem uma pessoa com a camisa puxada para o amarelo, até a sua ajuda com o verde no fundo, certo? Olhando aqui da onde você está se destacando do fundo, porque você está com a camisa dessa cor. Agora imagina uma pessoa com a camisa verde. É por isso que eu pedi para vocês hoje virem com roupas diferentes, só você veio, né? Eu vim também. Ela também, então vocês duas vão ser de mais desertos. Hoje. Ninguém me avisou dessa. Ela hoje. E aí a gente vai fazer o seguinte, pensar da seguinte maneira. Por exemplo, aquela telha ali combina com que cor? Qual é a cor da telha? Puxado para que cor? Laranja e tal, né? O laranja na cor complementar do outro lado combina com qual cor? Azul. Entendeu? Então, por exemplo, a camisa dela ficaria melhor. Entendeu? Tem os detalhes coloridos e tal. Né? E ela, por exemplo, com a camisa dessa cor aí, qual combina? Qual é a complementar dessa cor aí? Se eu quero destacar tal. Amarelo. Tanto é, olha só, chega aqui. Abre a camisa. Vira pra lá. Você acha que colocar esse amarelo aqui é troco de nada? Com certeza. Entendeu? Porque o amarelo ele se destaca. Entendeu? Então isso é pensado dessa maneira. O que você coloca em primeiro plano? O que você quer destacar? A camisa ou o que está escrito? É o que está escrito. Então você trabalha com a cor complementar. Então isso vai me ajudar, tipo, vai me ajudar a pessoa, tipo assim, olha, a gente vai gravar uma entrevista com vocês. E se por acaso o senhor ou a senhora tiver uma camisa, né? Dá para tirar uma foto? Não, tipo assim, eu vou gravar um documentário, tá? Então na fase de produção, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou pedir para o entrevistado, né? Tipo assim, você pode tirar umas fotos aí da sua casa, da parte externa? Hoje em dia, todo mundo pode fazer isso com o celular, em tempo real. Vou te mandar pelo WhatsApp, pode tirar uma foto. A pessoa vai tirar foto, certo? E aí, você, analisando aquelas fotos, você fala, tem esse lugar aqui, tem esse lugar aqui, tem esse lugar aqui que eu posso gravar com aquela pessoa. Então, esse lugar aqui, eu vou eleger esse lugar aqui. Eu sei a posição do sol. Mas a posição do sol é mole, gente. Já tem aplicativos que... Né? E o senhor pode, ou a senhora pode estar com a camisa dessa cor? Sabe? Porque vai me ajudar. Porque eu quero destacar a pessoa do fundo. O fundo é só o fundo. O fundo não tem que brigar com o primeiro plano. O fundo não tem que colar na pessoa. Dei o exemplo aqui de cores, de tons de pele. São os piores que tem, entendeu? Se a pessoa for negra, se eu colocar um fundo salmão, um fundo alaranjado, até fica bonitinho, esteticamente, mas não é ideal, tá? É por isso que eu falei, combina com tudo, entendeu? É tipo assim, combinações de roupa. Quando você quer que a pessoa se destaque, você trabalha com essas combinações, cores complementares, entendeu? Mas aí chama muita atenção, porque exatamente por isso. Porque ela, num plano só, ela tá com as duas cores, a cor, né? A cor complementar uma da outra. Isso causa uma aproximação, os olhos se arregalam, certo? Então, por exemplo, se você tem, já citei o exemplo, vou citar de novo, as cores do semáforo não são a toa de verde e amarelo. O vermelho aproxima, o verde afasta e o amarelo fica meio intermediário. É por isso que eu falei. Se você coloca aquelas cores puxadas para o salmão tem um pouquinho
amarelo, se você misturar um com o outro, fica sabor, entendeu? Então entre o vermelho e o amarelo, tem que ter muito cuidado para trabalhar com essas cores, entendeu? Se eu coloco ela com a camisa roxa com fundo amarelo, isso aí depende. Que linguagem é essa que eu estou usando? É uma linguagem de videoclipe? É um musical? É um trabalho voltado para essa questão de combinação de cores? Tudo bem, agora se for uma coisa de entrevista, isso é um problema. Porque o roxo bota para trás, o amarelo vem para frente, então vai brigar um com o outro. Eu ia perguntar isso, assim. Então não complementa, eles brigam. Não, o caso é o seguinte, qual é a cor? O amarelo, por exemplo, se você está com a camisa roxa, combina com o amarelo, mas o amarelo tem que ficar na frente. Se o amarelo ficar atrás, ele vai disputar contigo. Isso vai chamar mais atenção que está perto. Vai chamar muita atenção. Pô, são cores muito fortes. Então a cor forte tem que ficar atrás. Entendeu? Então teria que ficar amarelo na frente e atrás do roxo, por exemplo? Sim, mas exatamente. Mas tem que ter muito cuidado com isso, porque é o que eu estou falando, dependendo da linguagem do que vocês estiverem fazendo. Se for uma coisa. Não tem problema. Se for uma coisa voltada para a arte e tal, arte. Né? Fazer uma exposição e tal, assim, aí, né? Você tem que buscar sempre o que você quer no primeiro plano, você tem que destacar em cor. Já citei um exemplo aqui no filme do Alexandre Schindler. Né? E aquilo não foi à toa, lógico. A direção de arte pensou, porque a direção de arte tem que conhecer disso também. Entendeu? Tipo assim, se eu quero. Fui falado aqui sobre camisa preta. Por que a camisa preta? Primeiro que ela não reflete luz. Né? No set, isso ajuda muito. E segundo, que quando o ator está interpretando, tem luzes, né, na incidência do ator, aquela coisa, né, de todo mundo de preto, todo mundo fica igual. Né? O ator, ele estava ali no primeiro plano, quem está aqui perto dele. Então fica todo mundo desfocado no fundo, todo mundo de preto, ninguém se destaca. Certo? E aí, isso ajuda, porque o preto é a cor mais neutra que existe. Se a pessoa está com a camisa branca, eu estou com o refletor aqui, vai refletir na camisa dele. Se ele Olha, gente, impressionante. Se a pessoa começar a transitar ali, tu começa a ver umas luzes assim, se mexendo na frente do plano, você não entende o porquê. A fotografia, quando a gente vai fotografar, qualquer lugar, dependendo da luz que está o ambiente, tem que apagar todas elas. Entendeu? Porque elas vão disputar com a tua luz. E se tua luz não tem a ver com a temperatura, se não tem a ver com o destaque que você quer, tem que apagar. Entendeu? Então, é o interruptor da cinematografia exatamente o que eu quero e o que eu não quero. Se eu quero, eu vou talvez equilibrar aquela luz. Se eu não quero, eu vou ter que bloquear aquela luz. Certo? Então, em ambientes externos, isso é muito comum. Né? Então, em primeiro lugar, fazer uma pesquisa de locação. Você conhecer os lugares onde vão gravar. Se há possibilidade, ótimo. Se não há possibilidade, tenta a sorte. Pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. Eu citei aqui mostrei no laptop, não lembro que lugar é aquele. Uma fotografia que a pessoa foi super feliz, né? Uma montanha, né? Isso acontece, por coincidência, às vezes é o horário que a pessoa está. Porque você tinha uma luz de sombra, uma, sabe, contrastando com a outra. Aquele horário que a pessoa fotografou foi o melhor horário. Como poderia ser inverso, o pior horário, a pessoa fazer uma foto igual e ficar uma merda. Então, isso também diz a hora que a gente tem que ir pro local para gravar. Então, tipo assim, vou abrir uma janela, tempo bom, referência sempre ao tempo bom, e essa janela diz o seguinte, de 2 horas às 3h30, de 4h30 às 5h30, não pode ser depois desse horário, ou antes desse horário. Isso faz com que a gente se planeje em termos de locação. Entendeu? Nós temos no roteiro um exemplo de uma cena que a gente está, o carro chegando no meio de uma estrada de terra. Tudo vermelho. No meio Então isso aí são coisas que tem que ser pensadas. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou produzir isso? Sabe? Porra, eu não posso chegar numa rua, uma estrada toda iluminada pelo sol. Se é um filme de suspense, o filme de suspense ajuda o quê? Que tipo de luz? Hã? Um tempo mais nublado, um pouquinho mais escuro, ou né? com contrastes, né? No caso, mais para quase anoitecendo, mas aquele sol ainda... Vamos lá. Em primeiro lugar, filme de suspense, a gente trabalha na pegada de mais aquela luz fria.
entendeu? E, então, por exemplo, uma sombra ela é uma luz fria, né? Mas ela passa a ser fria se eu colocar ela fria, dependendo do ajuste que eu fizer na câmera. Entendeu? Senão eu boto ela branquinha, mas eu quero puxar um pouquinho pro azul, por exemplo. E não combina com aquele sol lindo maravilhoso. Então vocês vão ver muito filme de suspense, sempre aquelas luzes sombreadas, muito puxado pro azul, ou às vezes verde, entendeu? E uma relação assim mais de contraste, tem muita relação de contraste, isso ajuda a contar a história. E eu vou repetir e falar aqui a questão das cores da natureza. Então se eu tenho, observar o seguinte, o marrom combina com o verde? Sim. Olha o exemplo da sua camisa. Um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. Mas por que combina? Porque nossos olhos estão acostumados a ver. Do jeito que eu estou te olhando aqui, você está se destacando do fundo verde. Agora, se tivesse com uma camisa verde, ia ficar ruim. Por que o marrom combina com o verde? Primeiro, a gente está acostumado a ver o marrom compondo a natureza. Aí você olha para aquela árvore coqueira ali, você está vendo os poucos que já passaram do ponto, o marronzinho, o tronco marronzinho, entendeu? Agora, eu tenho que evitar botar o fundo verde com cores que sejam combinativas. Verde claro, verde amarelo. Amarelo já fica tipo seleção brasileira, entendeu? Então, qual seria a melhor cor para trabalhar com fundo verde? Que você não quer chamar a atenção. Qual é? Marrom. Então, o que eu tenho aqui? A cor complementar do verde qual é? Qual é a cor complementar do verde? Não. Magenta. Amarelo. Magenta. Magenta, Não, peraí. Ciano é magenta. Ciano é um verde mais claro misturado com azul. É o magenta. O verde é o vermelho. Entendeu? Então, você tem o verde e o vermelho. Eu vou botar o vermelho aqui na frente, eu vou explodir você na frente. Você vai ficar chamando muita atenção. A não ser que seja um filme, que você seja uma, sei lá, uma garota de programa. Aquela coisa voltada, sabe? Ou então que você seja um morango. Certo? Não, porque o morango é uma fruta que chama muita atenção. A cereja é uma fruta que chama atenção por causa do vermelho. Entendeu? Então ninguém brinca com cenas românticas, a cerejinha, o moranguinho, sempre é essa aqui, porque é o vermelho. Não é de graça isso. Entendeu? Isso tudo tem informações, né, na fotografia que combinam com os nossos olhos. Né? Então, a estranheza que é causada, dependendo das cores que forem usadas, tem que ser de propósito. Se não for para ser de propósito, existe um erro. Entendeu? O nome diz propósito. Alguma coisa eu tenho a intenção. Se não for assim, não vai servir. É erro. Então, eu falei assim, a cinematografia tem que pensar nisso. Certo? Então, primeiro ponto, observar a natureza. Por exemplo, qual é a cor do mar que alguém falou aqui quando o tempo do céu está lindo? Qual é a cor que o mar predomina? Azul. E qual é a cor da areia? Qual é a cor complementar uma da outra? O amarelo do roxo, o amarelo combina com o azul, que é o laranja. Mas o que é uma variação? Existem as cores análogas, aquelas do lado. Então o amarelo está análogo ao azul. Então você tem um puxado para o azul, né? O azul ele vai combinar com laranja, vai combinar com amarelo. Entendeu? Então você começa a ter esses tipos de pensamento. Então se você vai pintar o céu, vai pintar de azul. Se você vai pintar a areia, vai pintar amarelo. Agora, se você tem o céu azul, a areia amarela, vai pintar o mar de que cor? Verde. Você vai dar uns tons esverdeados, uns tons azulados, um azul mais fechado, certo? Porque combina. Certo? Porque a areia ela pode ser alaranjada, tem um tom alaranjado. Tem praias que a areia é mais escura, tem praias que a areia é mais clara, né? Que é mais grossa, mais fina, tal, enfim. Então a natureza ela vai começar a te dar informações. Isso vai, de uma certa maneira, fazer você pensar, né? E de que combinação. Eu queria que vocês viessem aqui, Quem mandou? né? E olhassem para ela. Todos vocês, por favor. Observa. Anisexo. Observa. Com vergonha não, né? Observa
a camisa que ela está usando e o fundo que ela está. O que você me diz? Totalmente destacado. O que está destacado? O fundo, pra mim. Hã? O fundo tá mais. Não. A camisa ou ela? Hã? Eu não consigo. A camisa. E ela, está destacada? Não Esses muito. Por tons de quê? leite aqui. Sim. E se tivesse que fazer uma combinação dela, destacando, porque essa camisa, ela está muito próxima do tom da sua pele. Então, o ideal é que você tivesse uma camisa um pouco mais escura, né? um marrom mais fechado. Então, essa combinação serve até para você se arrumar. Muito obrigada. É. Dicas de moda. Dicas de moda com o Eduardo Guimarães. Porque se você... Vou dar um exemplo. Quantas vezes... Agora com as redes sociais é fácil. Quantas vezes a gente pega uma foto assim, olha só, parece que a mulher está pelada. Porque o tom de pele dela combina com a roupa. Então, fica aquela roupa apertada. Então, isso é feito de propósito. Entendeu? Se você quer se destacar, você tem que botar uma camisa um pouquinho marrom mais fechado. Entendeu? Porque aí você começa a destacar um pouco da sua pele. Então você consegue ter a sua pele diferente da sua camisa, afastada mais distância da sua camisa em relação ao tom e o fundo. Então você faz assim, ó, que a gente chama de Fibonacci. Eu pego o seu rosto, faço uma combinação de rosto, pego, passo a sua camisa e vou lá para trás. Faço assim, faço uma combinação com aquela árvore, óbvio que eu vou botar aqui, ó. Se vocês olharem aqui, você vai ver a árvore na cabeça dela, saindo da cabeça, parece nasceu em cima da cabeça. Lógico que isso é um erro fatal, gente. Nunca faça um enquadramento dessa maneira. Colocar a coisa saindo da cabeça da pessoa, entendeu? Então, você vai equilibrar um enquadramento de maneira que coloca aquele coqueiro fazendo uma curva lá em cima, entendeu? Ah, mas eu posso botar ela mais embaixo? Por quê? O que é importante? É ela ou o coqueiro? É ela. Ah, mas eu quero mostrar o coqueiro também porque ela vai falar do coco. Então tá, beleza. Então fica em pé aí em cima do muro para poder botar o coqueiro na tua altura. Entendeu? Botar uma três tabelas para subir um pouco mais. Ou simplesmente ignora o coqueiro, bota você um pouco mais para frente e você consegue colocar o coqueiro lá atrás. Certo? Então, assim, em relação a combinações de cores, então você, por exemplo, fazer um documentário, vai gravar na casa de uma pessoa, fulano, eu queria te pedir um favor, você pode trocar sua camisa? Ah, por quê? Poxa, porque o fundo está maravilhoso, mas a sua camisa é da mesma cor da árvore. Então você vai colar na árvore, sabe? E não é problema nenhum, não há problema nenhum, eu já cansei de fazer isso, pedir para a pessoa trocar de roupa. E a pessoa chega às vezes assim com opções e opções, faz, na casa de pobre, isso aqui, entendeu? Então a gente tem que pensar da seguinte maneira, o fotógrafo, né, ele tem um olhar clínico para isso, né? Ele vai pensar dessa maneira sempre, não tem como fazer diferente. Ignorar cor de camisa, você vai ter que eleger um fundo que às vezes não é o que você quer. E se você quer o fundo que seja aquilo ali, tem que ser aquilo ali, você tem que pensar na camisa que a pessoa vai usar. Não só a camisa, também qualquer outro, né, adereço que a pessoa tiver, certo? Então, para evitar que colhe uma coisa na outra, você tem que destacar a pessoa. Sempre. O que é mais importante? O fundo ou a pessoa? A pessoa. O que é mais importante? A roupa da pessoa ou a pessoa? A pessoa. Então, pensa sempre na pessoa. Então, sai do gosto da pessoa, passa pela camisa, normalmente a gente enquadra sempre da cintura para cima mesmo, né? Teve aquela velha história que o Cid Moreira apresentava o telejornal de Conga, e é verdade, calça jeans e o resto para cima era paletó, e é verdade. Nós usávamos muita Conga, não sei, naquela época. Hoje não sei. Mas então, aí nós temos aqui eleito aquele fundo de lá, que a gente já está conversando aqui há um certo tempo, já está observando que já está começando a ter mudanças. A fachada que estava sombreada, agora já está o sol batendo. E isso para a gente já começa a ter problema. É um problema real? Depende. Eu tenho equipamento para poder resolver isso? Por sorte sim. Mas se eu não tivesse, entendeu? Então eu teria que gravar logo. Naquela hora que a gente começou a conversar. Mas eu estou deixando rolar para vocês observarem a questão da como gravar com luz natural é complicado. Certo? É um erro gravar com aquele fundo de sol aqui na frente de sombra? Não. Você tem que tentar igualar a luz de frente agora. O que nós vamos fazer agora? O primeiro exercício, sem fazer muitas intervenções.
dá para observar, olhando daqui para o rosto dela, que existe um lado sombreado do lado esquerdo e um lado com luzes mais fortes do lado direito, que é exatamente aquele rebatedor que está crescendo a cada segundo. Estava lá em cima, agora está aqui embaixo. Então, olhando aqui para ela, existe uma relação de contraste, né, do lado esquerdo mais sombreado, do lado direito com sol. É problema para mim, gente, isso? Não. Ah? Por que não? Capacidade de dimensionalidade, né? O contraste nos ajuda, né? Nos ajuda, né? Destacar, né? Criar volume. Então, eu posso afirmar para você que o melhor horário para gravar é exatamente agora. Porque eu praticamente tenho uma luz, um highlight no rosto dela aqui, ó. Tá vendo? Muito próximo que está lá no fundo. Então, o horário de gravar agora com ela seria agora. Não a anterior. Porque o que eu quero predominar? Eu vou ter que fazer o ajuste pelo lado mais forte da luz. Ah, mas aqui vai ficar mais escuro? Sim. Mas ela está falando sobre que ela está agora desesperada, que não tem mais como pagar o IPTU. Algo negativo, né? Então vamos colocar a câmera aqui. Cadê a câmera? Traz pra cá. Chega aqui, chega pra cá. Vamos raciocinar juntos. Altura de câmera. Por que eu tô botando a altura dessa câmera aqui? Chega só um pouquinho pra cá. Aí. Ó, tá vendo aquela placa de venda? Tá vendo? Ó? Só que eu tenho essa parede aqui, tá vendo? Essa parede aqui eu não posso enquadrar, porque ela tá, de certa maneira, atrapalhando. Então eu vou fechar um pouco mais até fechar, sumir aquela parede. A parede que eu tô falando, essa branca aqui, tá vendo? Ó, Sim. agora eu vou fechar até sumir a parede, pronto. Eu tenho a placa de venda lá atrás, vou fazer o foco nela aqui. Aí, eu estou aqui, ó, para vocês pensarem, eu estou com 400 piso na câmera, estou com 5.500 de temperatura, estou com shutter de 180 e 23.98 de frame rate. Já é, valeu. Observa o histograma lá, está mostrando que tem do lado esquerdo, highlight lá dentro. E a posição que você vai ficar não é essa, eu vou ficar um pouquinho mais virado para isso, assim. Tá vendo? Se ela fosse ser entrevistada, eu iria colocar ela aqui. O fundo, de uma certa maneira, ó, agora eu estou chegando aqui, está estourando o fundo, né? Agora eu tenho que chegar, não deixar estourar o fundo, não deixar clipar. Mais ou menos isso aqui. Aqui está clipando o fundo. Vou fechar o ND até parar de clipar. Aqui está parando de clipar. Mas eu, e aí, foco. Ligeiramente focado, certo? E aí aquela placa de venda lá não está imprimindo. Ou seja, não está aparecendo escrito venda. Eu quero que apareça. Para fazer isso eu tenho que fechar o diafragma. Mais ainda, certo? Eu estou com 4.6, vamos lá, vamos fechar. Até aparecer escrito venda lá no fundo. Está aparecendo escrito vende? Bem discreto. Tá. Tá? Está aparecendo bem mais ainda, né? Só que ela ficou escura, certo? E aí, é isso que vocês têm que pensar. Se eu tenho luz para corrigir aqui na frente, eu posso fazer isso. Se eu não tenho luz, eu não posso fazer isso. Certo? Por quê? Senão ela vai ficar escura e o fundo vai ficar certinho. Então, mas o que é mais importante? Ela ou o fundo? Ela. Então, tudo bem. Vamos pensar aqui. A luz do lado direito, ela está até imprimindo legal. Mas do lado esquerdo, não. Está um pouquinho escuro. Tá vendo? Tá aqui, ó. Esse pedaço aqui do histograma é isso aqui, ó. Dessa árvore. Tronco aqui, um pouquinho da pele dela está aqui. O que nós vamos fazer? Pega um cartão para mim, que tá ali na... Deixa eu pegar aqui, você não sabe. Você não vai oscilar a luz, né, no rosto dela. Eu teria carro e bebê. E a tua também? Botaram isso lá? Botaram isso lá? Falta melhorar meio. A visão do dia. Ainda mais assim. Tá. Eu peguei a cara dele. Não olha pra lá, olha pra lá. Caraca.
Charlie Brown. Charlie Brown? Peraí, vai lá, não fica parado. Não, não. Fica sério, olha agora. Isso aí. Tava com saudade disso. Charlie Brown que depois levou uma surra. Charlie Brown. Estava num bar depósito já. Aí, Tá foda. Outra coisa maneira que fazer, mano. eu fui, Dá pra fazer tudo lá no balcão. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tu vê que do lado de cá ainda tem um pouquinho de luz que está vindo do lado do rebatimento da parede lá. Mas eu consegui, de alguma maneira, tirar o excesso de ruído que tinha do lado esquerdo. Fica paradinho aí. Agora eu consegui chegar a uma relação de contraste quase igual, certo? Só que eu não quero, aí que tá, eu não quero, eu quero igualar aquela luz. Ó, veja só, gente, vamos lá. Eu não tenho, faz de conta que eu não tenho refletor, certo? Então, eu consigo pegar aquela luz que está vindo de lá. Não tem problema não, tá? Eu consigo igualar a luz que está aqui. Seria um problema de gravar desse jeito, pra mim? Hein, gente? Me diz aí. Gravar de que jeito? Assim, com a luz uniforme no rosto dela? Não, por conta do tema que a gente tá usando. Exatamente. Então, eu consigo resolver essa questão fácil. Só com rebatimento. Não vou conseguir enxergar por porcaria de foco. Tá. Aqui. Coloca o pique. Eu não quero botar o pique não. Então tá, vamos lá. Nós temos aqui o fundo. Eu tenho o fundo aparecendo, certo? Aquela placa de vendo. Tá vendo? Diafragma aqui, dá pra ver aí, vende, tá vendo? Dá. Eu tô com diafragma 10. Para poder fazer isso eu tô com diafragma 10. 400 de ISO, 5.500 de temperatura, 0 de tint, 180 de shutter e 24 FPS, 23.98. Então, com essa configuração, eu consegui igualar o fundo com o rosto dela, certo? Por um documentário isso estaria resolvido. Deixa eu só formatar esse cartão aqui para gravar, para depois a gente ver. Tá rindo à toa. Não, é porque eu vi a carinha do Sandro assim, olha, eu tive que fazer uma foto. Gente, só para uma informação de vocês, eu também estou usando filtro ND, tá? Estou usando filtro ND aqui na frente. Sim. Ó, então eu posso aumentar a variável aqui ou não. Só que o fundo não vai alterar muita coisa não, porque eu já estou com o diafragma muito fechado, eu só vou acertar a frente agora. Entendeu? Aí, maneiro. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo que o fundo... a gente agora sim, subiu o foco. Agora sim, agora agora sim. Então eu tenho aqui, ó, a placa de vendo aparecendo, ela bem exposta, certo? Então, o que vocês acham? Tá bom? Posso gravar então? Pode, à vontade. Então tá. E aí, fala do IPTU, moça. IPTU é um negócio realmente tá muito caro. Mas tu tá No rindo? recreio. Oi? Isso é sério, Olha como é que já tá batendo. Tá chegando na cabeça dela. É na testa ali, ó. Exatamente. Ó. Fala rápido. Ai, meu Deus. Aqui no recreio tem muito IPTU. Está impactando muito a gente. O boom imobiliário. Toda essa novidade. Está fazendo com que a gente não dê conta. Isso aí, valeu. Ótimo. Obrigado. Bom, só na outra... Gente, nessa situação aqui agora... Não, continua lá. Nessa situação aqui, o que a gente pode fazer? Bandeirado do lado de lá. Então, eu tenho que gravar e o sol tá chegando. Vamos bandeirar do lado de lá, gente. Pegar mais o tripé. Pegar mais o tripé, a cabeça de efeito. Vamos bandeirar do lado de cá agora. A gente não quer que o sol atrapalhe a gente. Não vai atrapalhar. O sol já está apontando ali.
Só que a posição é essa aí. chegando. Então, o desafio é esse. É, pô, fecha. Dá esse aí. Então a gente tem que começar a fazer Cara, a melhor foto que eu já tirei consegui hoje falar foi com o essa. rosto aqui. A relação de contraste pode ser Cadê? problema nenhum. A luz rebatida ela tá me ajudando. Ele vai ser Eu não estou usando refletor nenhum, é só luz natural. Começar a lembrar disso. Não sou meu Braulio. É, tem rosal. Ah, tá. Tá vendo? Eu postou aqui já era. Fala pra Nem ninguém não, viu? Dá uma volta pra frente. É isso aí. Se falar isso aí. O coração dói. Minha lente caiu no chão, eu dou Meu Deus, guarda. segundo andar. Essa semana passou. Que isso? Mas manda maior que isso aqui. Eu tenho maior que isso aqui. Quebrou tudo. Não. Aconteceu algumas coisinhas dentro dela, ela não espatifou. Ela disse que era uma Porque tá batendo sol na cabeça da Dani. 24, 120. O sol não passa? E um amigo. Deu um negócio. Sol. Porque eu botei assim, segundo andar da minha casa, aí tem uma janela no meio e entra o sol. Falei, vou assim, sozinho. Eu fui lá, isso quando eu voltei, isso aqui, ó. Foi lá embaixo. Porque aí a casa que desce, aí tem que buraco assim. Ela que na construção ali, não usava? Não, eu tinha esquecido. Deixa eu ver. Posso até suspender um pouco mais? Essa preta quer dizer que Eu solto? Então vamos lá, aqui gente, aqui ó. Agora eu consegui resolver a questão do sol. O sol tá batendo na bandeira, não tá batendo no rosto dela. Agora, analisem comigo o seguinte, como é que tá legal isso? Tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? Eu posso melhorar isso? Posso melhorar um pouquinho essa imagem? Em que eu posso melhorar? Pode melhorar a imagem? O que eu posso melhorar ali? Hã? O que eu posso melhorar? Em relação à luz, A ver. Eu posso botar um contra-luzinho nela ali, não posso? Um pouquinho de contra-luz? Vou pegar ali, pega um rebatedor ali. Aquele prateado ali. Ou espelhado. Saco de areia. Fiz uma intervenção ali. Ele está vazando ali. Vou gravar mais um pouco. Agora com o rebatedor fazendo ali um contra-luz. Agora fala do IPVA. Fala um pouquinho aí. Sou Daniela, moradora do Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro. Estou aqui para falar do IPTU, desse bairro que está aqui. Chega só um tiquinho pra cá. Aí, de novo, vai. Oxe, o contexto perfeito. Não, olha, vira o corpo virado pra mim. Assim, isso, assim, vai. Conversa. Peraí, deixa eu Você na sentar aqui cabeça. perto. Vamos lá, fala o seu nome completo. Sou a Daniela Lopes da Silva, moradora do Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro. E estou aqui para falar um pouco do IPTU desse bairro, que cresceu muito nos últimos anos. O IPTU acompanhou, mas para os moradores não foi tão satisfatório. Tá bom. Tô acreditando, hein? Triste. Tô acreditando. Moradores de Rosal. A gente tem que acreditar. Pode tirar o rebatedor. Gente, olha o setup que foi montado só para fazer isso. Te esquece isso aqui né? Mas nós tivemos só com luz natural, uma bandeira e um rebatedor. Resolvido o problema. Certo? E aí, agora nós temos uma situação que tinha o fundo com sol e a frente sem sol nenhum. A gente fez equilibrou a imagem aqui na frente para poder o fundo ficar como a gente queria. Com a placa aparecendo lá vendo, né, imprimindo o fundo também, né, mas a gente poderia optar de botar só foco na frente. Certo? Hã? Não, é isso mesmo. É. E aí a gente consegue fazer aqui sem problema nenhum. Mas para isso a gente tem que ter esses equipamentos, né? Então assim, quando a gente vai gravar em algum lugar, né, a gente tem que pensar o que a gente tem de equipamento para ver se é viável gravar. Então a gente chegou aqui, estava uma configuração de sol. Lá naquele prédio no fundo estava sombra, aqui tinha metade menos da metade iluminada, aquela parede branca ali, rebatendo lá de cá. Aquele telhado ali estava sombra total, o sol não estava aparecendo aqui, então a gente na hora começou a gravar e começou a aparecer o sol, a gente botou a bandeira, certo? E a gente conseguiu gravar. Agora nós vamos fazer uma outra situação, nós vamos agora gravar só sombra virado para o lado de cá, certo? Passa para o lado de cá. Vamos lá.
Quer um suco, Dani? Tem que tira ali o saco de areia. Essa bandeira vai vir pra cá agora. Aproveitar dela que hoje que ela tá só. Você tá numa função. É a âncora, né, Fábio? Fala. Aqui, ó. Eu pensei nisso, mas olha só. Nós vamos botar essa bandeira, a parte de cima, fechando assim. E essa lateral aqui, vamos botar alguma coisa para pesar aqui. Pode prender aqui. Pode botar. Hoje eu não faço nada. Hoje Já que eu sou atriz, vai retocar a maquiagem. vou ficar aqui. Alguém já pode providenciar. Vai lá, Johnny. Providenciar alguma coisa para pesar aqui no pano preto ali. Vai filmando a gente trabalhando aí, Dani. Tem que botar ele na horizontal, tá? Pode botar. Aqui de baixo, baixo. Deixa eu só. Agora a gente vai ter que prender isso aqui, tá? Isso aqui seria uma boa? A atriz tá falando que a equipe tá atrapalhando Tem que ela. botar alguma coisa para esticar aqui, ó. Ah, esticar. Esticar. Isso também serve. Traz isso aí, daí. Só traz alguma coisa, uma madeira, alguma coisa. Pode ficar aí embaixo. Isso aqui serve, professor? Acho que é pequeno, daí, acho que sim. É, mas a longarina não, cara. Isso aqui é coisa de pendurar a cana, mas vou deixar. Deixa eu ver se eu tenho. Não, resolveu. Resolveu. Aí foi. Ah, foi. É pesadinho, então? Chegou a salivar. É. Caraca. Pode cachaçar. Parou, tá? Quando tá chegando muito quieto, não, pode ficar quieto aí, eu vou fazer assim. Não, então, aí o que acontece? A gente vai ter que usar uma difusão aqui para poder isso aqui dar efeito, senão não vai dar efeito, porque está vindo muita luz frontal. Certo? Então nós vamos descer um pouco mais. Tem um limite de tanta cabeça assim. Será que isso aqui serve? Vai? Sim, tira daquele dali, ó. Tira isso aqui. Sim. Cabeça de efeito. Cabeça de efeito. Cabeça de efeito. Tem aí? Tá vendo? Aí dentro. Gente, é o seguinte, ó. O que está acontecendo ali? Para vocês começarem a raciocinar. Eu não tô conseguindo neutralizar do lado esquerdo, muito pouco. Por quê? Porque está vindo muita luz de frente. Então eu tenho que bloquear, principalmente a luz que está vindo daqui, ó. Ó, tá vindo daqui, ó. Porque daqui não é problema, porque aqui tem bastante luz chegando lá. Então eu vou ter que bloquear, fazer um bloqueio aqui, ó. Para poder deixar essa luz que está vindo de lá, ó. Tá vendo? Tem prédio lá, ó. Tá vindo muita luz de lá, então eu não estou conseguindo compensar. Então eu vou bloquear aqui. Tá que era lá da sede, porque quando eu corria a setor, eu fui lá para poder falar a graça, ele deve ser lá da. Não, filho, mas eu tem que pegar um pregador que vende isso aqui, ó. Aqui é na rua. Qual a construção?
baixo. Não, esse tripé é baixo, não vai ficar pesado. Eu vou precisar do tripé, outro tripé, um assistente desse aqui, ó. Esse aqui é baixo. Soltar. Tá dando mais nem pra tirar, pode enxergar. Vegetariano? Não, aí tá muito. Chega mais pra baixo. Aí, fecha o 100. Ó, isso. Tá vendo aí, gente? Isso. 100. Ó, né? Quebra de casinho lá. É verdade. Ali? Oi? Pode colocar o saqueiro? Entendi. Pode colocar o saqueiro aqui? Pode. Olha pra cá. Vira o rosto. Mais pra cá, vira o rosto. Isso. Chega só um pouquinho pra cá. Aí. Desce um pouquinho. Vira mais o rosto pra cá. Isso aí. Moro onde? Moro no centro, mas eu tô fazendo trabalho em... Tá vendo, gente? Ó, eu já tenho um contrastezinho do lado esquerdo, mas a câmera vai ter que ficar aqui, ó. Isso. Certo? Vou trazer a câmera pra cá. E a luz já tá, o sol já tá batendo ali. Já, tadinho, já. Olha que problema, tá vendo? É essas coisas que a gente tem que ficar sempre antenado. E conforme o sol vai mudando a posição. Chega mais pra fora um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Sim. Aí aqui, gente, olha só, esses artifícios que a gente tem que começar a entender. Começa. Vendo? Fazer casinha, né? É casinho. Não consigo fazer foco e nem ver. Consegue nem ver. Nessa situação aqui, o professor... Onde tudo começou. O filtro é necessário aí? ND? Acho que sim. É. Alta incidência de luz de lá. Vê, mas esse meu óculos também me ajuda muito. Ei, vê se tá. Não dá, né? Ai, essa tela tá dando pra entender muito pouco. Tá. Tá pegando no ar. Gente, Mas já era esse monitor aí. mas Tem que trazer pra cá. Vamos trazer pra cá, gente. Isso não custa nada. Agora, é que eu desfoque um pouco o fundo. Então eu vou começar a mexer no... O ND já está totalmente fechado, aberto, aliás. Agora eu vou na íris. Começar a trabalhar, vou deixar tudo aberto para poder desfocar o fundo, tá? Tudo aberto, certo? Vamos corrigir o foco. Né? Agora vira um pouquinho, fica assim. Aquele pano ele está atrapalhando um pouco, mas também volta aqui para coisa não, né? E agora eu venho aqui e compenso no ND. Ó. Ajudou. Ó, venho no ND, dá uma mexidinha aqui. Não é nesse. Meu histograma tá lá no meio e tal. É isso aí. Não, ele tá falando, acho que do monitor, né? Isso. Chega um pouquinho para trás. Ó, vem para frente. Vem, pode vir. Aí, para aí. Pagar IPTU. Ó, consegui um pouquinho mais de contraste no rosto dela fazendo nessa posição aí. Mas aí eu tenho esse rebatimento, ó, deixa eu ver, eu tenho um limite dele, eu vou descer até o limite para quebrar um pouco mais essa luz, para aumentar mais ainda.
já tá no limite aqui. Agora já dá pra ver o contraste. Opa, Apareceu, vazou. Foi. Oi? Aham. Agora tá muito bom. Agora tá muito bom mesmo. E tem muito mais contraste do que aquela imagem de cá, né? A imagem diferentinha. Isso, ó. Ficou melhor ainda, mas... Fechou mais a lateral do lado. Isso. Questão do diretor. Mas não precisa. Como é que tá aí? Não precisa. Ah, tá legal. Aquela hora que você puxou o pano deu um É. contraste legal, assim. Isso. Até aí, mais ou menos. Eu tenho muito esse embate com a Lamara lá do MK. Toda vez que eu vou gravando aqui, eu vou tomar. Aí, deixa eu ver. Isso aqui. Dá um pau de tempo. Abre aí. Não, aí não, fecha tudo. Tio. Deixa quieto assim. Vira mais pro meu lado assim. Isso. Chega pra trás. Chega pra frente. Vem. Pode vir. Aí, de novo pra trás. Tá, olha só, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, aqui tá vindo luz daqui, ó. Sabe? Fechou aí? Fechou, né? Olha o trabalhão que dá pra fazer isso. É isso aí, ó. Tá vendo? Eu tirei aquela imagem chapada do rosto dela, agora eu vou gravar aqui. Galão de novo. Ele tá focado, bacaninha. Ó, todo fundo desfocado. Opa. E caiu aí. Vamos lá, vou gravar. Tá focado, gente? Eu tô meio... Não. Agora tá, né? Tá. Agora tá. Vira um pouquinho mais... Isso, assim. É isso aí. Fala aí do IPVA. Eita. Já tá gravando? É só acertar um negócio aqui. Fala menos. Peraí. Faz um barraco aí. Gente, assim não dá. Tá vendo caro? É o que? As plantas estão caras. Bom, vamos lá, atenção, hein? Ó, fala um pouquinho sobre a sua expectativa de sair daqui, porque tu tá pagando muito caro o IPTU. Realmente a ideia de continuar no Recreio dos Bandeirantes não é muito agradável hoje em dia. A gente paga o IPTU absurdamente caro, então a solução mais provável é que muitos moradores, assim como eu, saiam do bairro. Boa, Sandro! Gente, Eu chorava no depoimento, eu chorava. Olha a intervenção. Sai um pouquinho daí. O que vocês têm que pensar é o seguinte. O fotógrafo tem que se colocar no lugar de quem vai ser fotografado para poder saber de onde está vindo a luz. Ainda consigo enxergar um pouco de luz vindo de lá. Então essa luz ela influencia obviamente aqui. Por coincidência nós temos um prédio com parede branca, entendeu? Ou se não tivesse esse prédio aí, muito certamente a gente não teria esse problema, certo? Então a gente tem que ter... Olha quantos anteparos nós usamos. 1, 2, 3. Esse aqui não conta, certo? 3 bandeiras. Então assim, a gente não usou refletor nenhum, só luz natural, certo? Então assim, a gente teve a primeira situação, o sol a favor do ataque, ou seja, eu quis igualar o rosto, mas o sol estava me atrapalhando. A gente neutralizou a chegada do sol no teu rosto, a gente só usou luz rebatida, uma luz que vinha de lá
rebatida na parede, que aquilo também, aquilo é um anteparo, gente. Se não existisse aquela parede, talvez eu tivesse que usar uma rebatedor do lado de cá, jogando para o outro rebatedor. Então, só rebatedor com rebatedor. Então, nós temos um rebatedor ali, que é o prédio, e nós tínhamos outro rebatedor aqui, igualando o teu rosto. A gente conseguiu imprimir o fundo lá do jeito que a gente queria. A mesma coisa aqui, a gente quis colocar um contraste com a luz toda uniforme aqui. Olha aqui, tu vê tudo uniforme. A gente teve que fazer essa intervenção, né, para poder jogar um pouquinho de sombra para dar um contraste do lado direito. A câmera, ela se posiciona sempre do lado que fica mais escuro, tá, gente? Não é que seja uma regra, mas fica esteticamente mais bonito, né? De uma certa maneira, é uma regra, vou dizer. De certa maneira, mas pode ser, né, quebrada. Mas esteticamente fica mais plausível, né? Olha quantas intervenções foram feitas. A gente estava em situação de contraluz, a gente resolveu dessa maneira aqui, né, neutralizando aquela luz que estava vindo de lá, e a gente quebrou a luz que estava chegando lá também, né, com a bandeira. Nessa situação aqui a gente tinha uma luz toda uniforme, a gente queria botar um contraste, a gente botou essas bandeiras aqui. Por que aqui em cima? Porque é exatamente de evitar a luz que vem de cima. Aqui para quebrar a luz que vem da lateral. Mas estava vindo luz frontal, tirando muito o contraste do rosto dela. Tivemos que bloquear uma parte da chegada da luz. Porque a bandeira, me colocando no lugar do talento é todas as pessoas que ficam na frente, tá, gente? Ficou na frente da câmera, a gente chama de talento. Porque não necessariamente são atores, né? Então aqui, ó, olhando aqui, eu estou vendo lá, aquele clarão branco lá. Aquele clarão branco deveria também ser neutralizado, para ficar com um contraste mais fechado ainda. Entendeu? Então é isso, basicamente é isso, tá? Essa parte